Quando eu me tornar um Buda, não haverá inferno, reino dos seres insaciáveis ou reino dos animais na minha terra. Do contrário, não teria atingido a iluminação perfeita. Sutra do Buda da Vida Imensurável, página 32. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa palestra do Dharma de hoje. O trecho que acabei de ler está no Sutra do Buda da Vida Imensurável, ou Sutra Maior, pregado pelo Buda Sakyamuni. Aqui, Buda Sakyamuni conta a história do Buda Amida, que teria construído a Terra Pura. Ao construir a Terra Pura, Buda Amida prometeu que, se houvesse algum ser que estivesse sofrendo em qualquer lugar, ele iria fazer com que esse ser nascesse na Terra Pura e alcançasse também a iluminação. Bem, quando chega essa época de julho e agosto, costumamos falar muito sobre o significado do Obon. A origem do Obon vem da história de um dos 10 principais discípulos do Buda Sakyamuni, que se chamava Mogarana, ou Mokuren em japonês. Certa vez, Mokuren, usando da sua habilidade da clarividência, foi procurar saber por onde andaria a sua mãe já falecida. Mokuren ficou surpreso ao ver que ela estava sofrendo no reino dos seres insaciáveis, próximo ao inferno. Mokuren, com pena de sua mãe, quis tentar salvá-la desse sofrimento e resolveu consultar Buda Sakyamuni, que lhe aconselhou a oferecer alguma doação aos monges que estavam em retiro. Através desse ato, como mérito pela sua doação, Mokuren conseguiu fazer com que a sua mãe finalmente se salvasse, e de tanta alegria Mokuren começou a dançar. Daí teria surgido a dança do Bondori, que comemora a salvação da mãe de Mokuren. Bem, há uma outra história na literatura japonesa, contada por um escritor chamado Ryunosuke Akutagawa, que é muito parecida com essa história de Mokuren. É um conto que se chama Toshishun. Toshishun é o personagem principal dessa história. Certa vez, havia um homem chamado Toshishun, que após a morte de seus pais ricos, resolveu viver uma vida de muitas extravagâncias. Mas depois de tanta abundância e ostentação, uma hora a herança dos seus pais acabou e Toshishun ficou sem nenhum tostão. Foi então que Toshishun encontrou um eremita que lhe ensinou o segredo para se tornar um homem rico. Depois disso, Toshishun voltou a ficar rico e ostentar novamente uma vida de abundância e ostentação. Mas logo toda a sua fortuna foi embora e ficou novamente sem nada. Assim, alternou por várias vezes períodos de uma vida de abundância e outros de extrema pobreza. Até que se cansou dessa vida e resolveu se tornar um eremita para poder viver sem nenhuma preocupação e levar uma vida mais estável. Então o eremita lhe ensinou: pois bem, você quer se tornar um eremita? Então terá que aguentar várias provações sem dizer uma única palavra. Depois disso, Toshishun conseguiu aguentar as piores privações sem dizer absolutamente nada. Foi então que surgiu diante de Toshishun 2 cavalos que pareciam ter as cabeças de seus pais falecidos. Eles pareciam estar sofrendo muito no inferno. Aí, o cavalo que parecia ter a cabeça de sua mãe disse a Toshishun: Toshishun, se for para você
ser feliz, se for para você ser feliz, nós suportamos qualquer sofrimento aqui no inferno. Ouvindo isso, Toshishun não se conteve e gritou: Mamãe! Mamãe! Nesse momento, o eremita apareceu e disse a Toshishun: se você continuasse calado, eu iria tirar a sua vida. Depois disso, Toshishun voltou a ter uma vida simples, num pequeno casebre. O período de Obon talvez sirva para nós, os vivos, repensarmos a nossa forma de viver, lembrando dos nossos antepassados e agradecendo a tudo que recebemos no nosso dia a dia. Um ótimo domingo e excelente semana a todos. Ao final, vamos ler um dos capítulos das cartas do Mestre Renyo. Cartas do Mestre Renyo, capítulo sobre as pessoas ignorantes desta era do Mappo. Os leigos, homens e mulheres que vivem nesta era do Mappo, carecem de sabedoria e estão mergulhados neste mundo de sofrimento. Mas se confiarem profundamente no Buddha-Mida, sem se desviar, e recitar o Nembutsu com a mente concentrada e em completa devoção, serão sem dúvida salvos pelo Tathagata-Mida, mesmo que seu mau karma seja pesado. Esse é o significado do 18º voto do nascimento na Terra Pura através do Nembutsu. Com a mente confiante Shinjin assim consolidada, recitaremos o Nembutsu por toda a vida, quer estejamos dormindo ou acordados. Reverenciamos sempre. Reverenciamos. Namandavus tamandavus 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 tamandavus